Graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para estudarmos a palavra do Senhor, para abrirmos as Sagradas Escrituras, com o nosso título do nosso estudo de hoje, é Esperança do Breve Retorno de Jesus. E o maior anseio do cristão, o maior anseio dos que amam a Cristo é a esperança do seu retorno, a esperança da sua volta nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então nós vamos estudar aqui sobre essa grande esperança, a esperança do cristão, a esperança do crente, sobre o retorno breve do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E para isso, nós vamos ler alguns textos que nos dá entendimento sobre a volta do Senhor Jesus. E traz aqui como a primeira pergunta, à luz dos desafios do futuro e do tempo de angústia, por que esses versos são tão encorajadores? Então, à luz dos desafios do futuro, das expectativas, das dificuldades, das nossas lutas e no tempo de angústia, porque os versos das quais nós vamos ler aqui nesse momento são tão encorajadores para os cristãos, são tão encorajadores para os crentes. Nós vamos começar lendo um texto muito conhecido de todos. Nós sabemos muitas vezes de cor esse versículo que se encontra no livro de João, capítulo 14, que diz assim no primeiro verso: não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, a Jesus diz, credes também em mim. Aí no verso 2 ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Verso 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então aqui Jesus está dizendo que ele foi ao céu, está preparando o caminho, está preparando os lugares, e ele foi ali para o Pai, e no momento certo ele voltará para receber para ele os fiéis que se manteram fiéis e creram na sua palavra, creram no evangelho de salvação e creram na sua volta e principalmente amaram o seu retorno. Quando nós vamos para o livro de Tito, no capítulo 2, Tito, capítulo 2, no verso 11 a 14, nós lemos a seguinte informação, verso 11 primeiramente: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Olha só que importante e interessante revelação. A graça salvadora, ela se manifestou para todos os homens, para a humanidade. Então a graça não é para uns ou para outro, a graça é para todos. Verso 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, isso aqui é muito interessante também, nós devemos renegar, renegadas as impiedades e as paixões humanas, devemos renegar as paixões mundanas, abandonar as coisas desse mundo. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O verso 13: aguardando a bendita esperança. E qual é a bendita esperança? É a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. O verso 14: o qual a si mesmo se deu por nós. Cristo Jesus
ele deixou as cortes celestiais, veio a esse mundo de pecado, de doenças, de maldades, para nos salvar. Foi por cada um de nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 ao 17, diz que ele virá nas nuvens do céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos, seremos transformados. Mas o que será transformado? É a nossa natureza humana ou o nosso caráter? Precisamos entender o que seremos transformados com a volta do Senhor Jesus. Nós temos a natureza pecaminosa, e essa natureza pecaminosa, ela vai até a volta do Senhor Jesus. E o que será transformado com a volta do Senhor Jesus é a nossa natureza pecaminosa, a nossa tendência para o pecado. Mas agora, o nosso caráter, ele deve ser modelado hoje. É hoje que o nosso caráter deve ser modelado, porque se nós não deixarmos a justiça de Cristo modelar o nosso caráter hoje, na sua volta nós não poderemos ser salvos, porque naquele dia o nosso caráter não vai ser modelado, porque o dia de modelar o nosso caráter é hoje. Então o que será transformado é a nossa natureza pecaminosa. Amém? Entendendo essa parte, vamos responder a nossa primeira pergunta. À luz dos desafios do futuro e do tempo de angústia, por que esses versos são encorajadores? Dos versos das quais eu li. Embora passamos por dias difíceis, passamos por lutas, passamos por tribulações aqui nessa terra. Embora o tempo de angústia ela se aproxima, e a profecia nos mostra isso, que o tempo de angústia se aproxima. A volta do Senhor Jesus, ela é certa, e essa deve ser a nossa esperança, é a volta do Senhor Jesus. Jesus disse que o coração de vocês não fique angustiado. Nós não precisamos ficar angustiados. Essas palavras garantem que Ele nunca nos deixará e voltará para nos levar para casa. Ele nos levará para casa, né, e viveremos para sempre com o Senhor. Este mundo, ele não é nosso lar. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui peregrinos nessa terra, né, em terra estrangeira. O nosso lugar é o lado do Senhor Jesus. Um dia melhor chegará, e nós devemos nos apegar a essa verdade bíblica, o retorno, a volta do Senhor Jesus. Uma vez a cada 25 versos do Novo Testamento fala da volta do Senhor. Quando os dias forem escuros, as leis opressivas da união da igreja com o Estado ameaçarem a vida, e a promessa da segunda vida de Cristo encherá nosso coração com a bendita esperança que tem inspirado o povo fiel de Deus em todas as gerações. A volta do Senhor Jesus tem inspirado corações. Muitas pessoas estão dormindo, né, no pó da terra, dormindo o sono da morte. Eles aguardaram e amaram a volta do Senhor Jesus, embora o Senhor Jesus não voltaram no tempo deles, mas eles aguardam na sepultura, no dia em que o Senhor os ressuscitará e levarão eles para o céu. Vamos ler aqui o livro também de Apocalipse no capítulo 6. Capítulo 6, o verso 15 e o 17. E Isaías, capítulo 25, no verso 8 e também o verso 9.
e vamos comparar as atitudes dos salvos e a dos perdidos reveladas nesses versos. E o que explica a diferença entre essas duas atitudes? Quais vai ser as atitudes dos ímpios, né, e dos salvos e dos perdidos? E o que explica essa diferença dessas duas atitudes? Vamos primeiramente para o livro de Apocalipse, no capítulo 6, no verso 15 ao verso 17, na palavra do Senhor, que assim nos diz. Verso 15, primeiramente. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Verso 17. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então nós vemos aqui o desespero, né, dos ímpios. Ele clama para que os penhascos, os rochedos caiam sobre eles e esconda a sua face, né, daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Olha só que desespero. Estarão os ímpios, estarão os perdidos, os que não obedeceram, os que não amaram o retorno do Senhor Jesus. Quando nós vamos para o livro de Isaías, no capítulo 25, verso 8 e o 9, nós vemos a seguinte informação: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Então todas as lágrimas, todas as dor, todas as angústias, né, serão enxugadas pelo Senhor. E tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Verso 9. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação. Exultaremos e nos alegraremos. Que nós possamos começar a nos alegrar hoje, né, com a volta do Senhor Jesus, encher os nossos corações de alegria para a volta do Senhor Jesus. Agora, vemos aqui nessa leitura, tanto de Apocalipse quanto de Isaías, as duas diferenças, né? A forma de agir dos ímpios e dos salvos. Os ímpios sentirão medo, percebem as horríveis consequências do pecado, enquanto os justos aceitam a graça salvífica do nosso Senhor. Enquanto os justos amam a volta de Cristo, os ímpios a rejeitam. Que nós possamos amar a volta do Senhor Jesus. Os ímpios percebem, né, como já diz, as horríveis consequências do pecado, e quão grave é o pecado, e tão sofrimento que trouxe e traz à humanidade, porque o pecado ele nos traz separação do Senhor. Enquanto os justos aceitam as maravilhosas provisões da graça de Deus. A rebelião contra Deus leva o medo, leva a culpa, a condenação e, finalmente, a perdição eterna, a morte eterna. Nossa resposta, a sua graça salvadora, leva ao perdão, a paz e a alegria eternas em seu glorioso retorno. Alegra, enche o nosso coração de alegria, saber que Cristo voltará nas nuvens do céu, com poder e grande glória, para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, para vivermos eternamente com o Senhor. Vamos ler alguns versículos aqui de Apocalipse e vamos entender como os redimidos responderão à gloriosa salvação provida por meio de Cristo, como os salvos
responderão à gloriosa salvação provida por meio de Cristo. Vamos para o livro de Apocalipse, no capítulo 15. Capítulo 15, no verso 3 e o 4. O verso 3. E entoavam o cântico de Moisés, os salvos entoarão, né, o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os seus caminhos, ó Rei das nações. Verso 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Quando nós vamos para, ainda no livro de Apocalipse, no capítulo 19, no verso 7, nós lemos a seguinte informação: alegremo-nos, enchamos os nossos corações de alegria, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Não é isso? Agora, como os redimidos responderão? Eles cantarão cânticos, eles cantarão louvores ao Senhor da criação. E alegremente adorarão ao Cordeiro nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o grande conflito terá fim. Os redimidos cantarão em grande coro o canto de salvação, o canto de vitória, né? Entoarão louvores, cânticos ao Senhor. Aproveitar, né, esse momento, nós estamos falando de cântico, os nossos louvores, os nossos cânticos devem se assemelhar aos cânticos entoados no céu. Embora nós não saibamos detalhadamente como os louvores e os cânticos no céu, mas hoje, nas nossas congregações, na nossa igreja, nós devemos cantar cânticos espirituais, não cânticos barulhentos, estridentes, mas cantos espirituais que se assemelha ao cântico do céu, em que possibilita os anjos cantarem os cânticos junto conosco. Então, as nossas congregações, nas nossas congregações nós precisamos entender que devemos cantar cânticos espirituais, não cânticos barulhentos, né? Não cânticos com bateria, tambores, mas cânticos solenes ao Senhor. Que Deus nos capacite, nos ajude a cantar desde agora, nos preparar para em breve entoar esse cântico ao Senhor. Mas nós já entoarmos cânticos e louvores solenes ao Senhor em nossas congregações. A cruz de Cristo seria a ciência. A cruz de Cristo será a ciência e o cântico dos remidos por toda a eternidade. Eu estou lendo aqui o livro Grande Conflito, na página 539. No Cristo glorificado, eles contemplarão o Cristo crucificado. O fato de o Criador de todos os mundos, o árbitro de todos os destinos, ter deixado a sua glória e se humilhado para nos dar vida, e se humilhado para nos trazer a salvação e vida eterna, por amor ao ser humano, despertará eternamente a admiração e a adoração do universo. Amados, em breve
O Senhor Jesus voltará nas nuvens do céu com poder e grande glória. Que possamos apegar a essa grande verdade bíblica, tomar posse dessa vitória, para que um dia nós possamos participar do grande coral, né, do grande canto espiritual, o louvor ao Senhor, cântico espiritual ao Senhor, é um cântico de vitória. Que a graça e a paz e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém.